E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos de Química 1, tá? Vou trabalhar hoje o capítulo 6, o livro 2, página 15, segundo colegial, pessoal do segundo colegial, tá? Então sentando aí, pega no livro. O capítulo 5, eu trabalhei com vocês a parte da nomenclatura de hidrocarbonetos, se lembra? Nós fechamos aquela parte, os exercícios que eu me lembro eu havia finalizado. Se tiver faltando, depois quando a gente retomar, nós continuamos desse ponto, tá legal? Agora, esse capítulo 6 é para falar sobre os hidrocarbonetos especificamente, o comportamento físico-químico deles e uma representação que nós chamamos de fórmula geral desses compostos. Então, essa aula, esse capítulo 6 eu vou dividir ele em três partes. A primeira parte nós vamos estudar a parte da propriedade físico-química dos hidrocarbonetos, depois nós vamos estudar os aromáticos, a nomenclatura nos aromáticos, e depois nós vamos resolver os exercícios desse capítulo. E assim a gente fecha esse capítulo 6. Tudo bem? Então acompanhe aí todos os vídeos que eu estou postando para vocês, porque é a aula como se fosse a continuidade da nossa aula lá, tá legal? Sem perder, estou tentando fazer de uma forma que a gente não perca a comunicação daquilo que eu vinha desenvolvendo com vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou colocando nos vídeos lá no YouTube e vou linkando eles para você ir buscando, tá? Ou então você pega lá no meu canal lá que é pra gente estudar mesmo agora esse formato do canal, tá legal? Então vem comigo, ó. Para a gente definir a parte do estudo do hidrocarboneto, vamos montar um fluxograma de um esquema de como é esses hidrocarbonetos, para a gente poder desenvolver de uma forma mais, identificar de uma forma mais clara. Então vamos fazer a classificação. A classificação. Belezinha? Então vamos classificar. Bom, os hidrocarbonetos, então, aqui. Hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, antes da gente começar, eu já vou falar com vocês o ponto-chave deles. O hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, é a formação dele, carbono e hidrogênio, só tem carbono e hidrogênio. Mas uma característica interessante do hidrocarboneto é que ele é apolar, tá? Água polar. O hidrocarboneto apolar. Então todo hidrocarboneto é apolar. Se lembrem, o petróleo tem na sua constituição hidrocarbonetos. Então o petróleo é totalmente apolar, tá legal? Então vamos marcar aqui, ó. Ele é apolar. Pessoal, por ser apolar, ele não vai se misturar com a água. Então, se eu colocar ele na presença de água, ele forma uma mistura heterogênea. Ele não tem afinidade com a água, não vai se misturar, forma fases. Tudo bem? Então, nós falamos que os hidrocarbonetos não gostam de água. Então, nós classificamos ele também como hidrofóbicos. Hidrofóbicos, não gosta de água. Eu fiz um vídeo já faz um tempinho falando dos hidrofóbicos e dos lipofóbicos, tá? Então pega lá caso você tenha dúvida. São os hidrofóbicos, eles não gostam de água. Mas por outro lado, ele gosta de gordura, porque gordura também é apolar. Então nós chamamos de gordura é lipo, né? Então é lipofílico. Ele gosta de gordura, tudo bem? Se dissolve ou se solubiliza em gordura, não se solubiliza em água, por causa das suas características de serem apolares. Os hidrocarbonetos, eles são separados em dois grandes grupos, tá? Dois enormes assim, ó. Um deles, bem fácil e tranquilo, são os aromáticos. Deixa eu pôr na parte de cima. Aromáticos. Então, a nossa parte 2 do estudo dos hidrocarbonetos vai ser sobre a parte desses aromáticos. Então, não vou dar detalhes deles aqui, né? É aqueles compostos que tem, por exemplo, né, um exemplo do aromático, tá aqui, ó.
o aromático, o anel aromático, e esse daqui é a característica desses aromáticos. O outro, se ele não for aromático, ele é alifático. Alifático. Então, ou é aromático desse formato, ou é de qualquer outra forma. Pode ser de cadeia fechada, ou ele pode ser de cadeia aberta. Então, os alifáticos, eles saem aqui também, ó, com uma outra classificação, uma subclassificação. Assim, ó. Tá legal? São os de cadeia aberta, que são chamadas de acíclicos. Tudo bem? Ou são cíclicos. São os de cadeia fechada. Cadeia aberta, cadeia fechada. Tudo bem? Agora aqui, ó, dentro das acíclicos, nós temos toda uma classificação que eu vou trabalhar com vocês agora. E os cíclicos, outra classificação. Tudo bem? Então estamos nos hidrocarbonetos, alifáticos, acíclicos, ou também chamados de cíclicos. Outra coisa, esses cíclicos também são chamados de alicíclicos. Aí você tem que tomar um cuidado, né, que gera uma certa confusão com alifáticos aqui. É um alifático, tá? Tá dentro dessa classificação. Então vamos lá, vamos fazer a parte do acíclico. Vou apagar aqui e a gente vai desenvolver então agora a parte dos acíclicos ali. Quais são os acíclicos e quais as suas propriedades físico-químicas? Olha só. Então, vamos marcar aqui em cima. Acíclicos. São os de cadeia aberta. Tá ok? Cadeia aberta. Olha, nós temos os alcanos. E eu vou destacar aqui nos alcanos o an, certo? Lembra do an? Só tem ligação simples, são os alcanos. Como que eu posso identificar um alcano? Um alcano ele tem uma fórmula geral. Essa fórmula aqui, ó, CnH2n mais 2. Como assim, Jorge? Ah, o N é a quantidade de carbonos. Como o hidrocarboneto é formado só de carbono e hidrogênio, se eu encontrar a quantidade de carbonos que tem naquela fórmula do composto, é só eu fazer 2 vezes a quantidade de carbono mais 2 me dá a quantidade de hidrogênio. Tá? Então isso daqui é a fórmula geral para encontrar a fórmula molecular de um alcano. Então um exemplo de um alcano pode ser esse daqui, ó. E os meus pincéis já não estão legais, já. Não estão funcionando adequadamente. Então vamos ver o verde aqui. Olha só, tá aí. 1, 2, 3, 4. O N vale 4. Então ele fica C4. Ó, vou marcar aqui. C4. Como ele só tem ligação simples, ele é um alcano. Tudo bem? Então basta fazer assim, ó. 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10. Então fica H10. Pronto. Eu não preciso contar a quantidade de hidrogênio. Mas vou contar nesse caso, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou na fórmula molecular. Esses alcanos, pessoal, ele tem outro nome também. Eles são chamados de parafinas. Parafinas, eles se compactam muito bem porque apresentam cadeias lineares, tudo bem? Pode apresentar algumas ramificações, aí vai modificar a característica, a propriedade físico-química dele, tá? Se tiver ramificações, ele tem um formato mais líquido, assim, ele é mais fluidez, tem mais fluidez. Quando ele tem cadeia linear e não tem ramificação, aí ele perde um pouco essa característica, aí ele fica mais pastoso, aumenta a sua viscosidade, tá? Então a característica dele é de ser materiais mais viscosos. Ele tem uma alta densidade, não se mistura quase nada com a água, tá? Muito pouco solúvel, então essas são as propriedades dos alcanos. Lembra aí, parafina, materiais mais sólidos, tudo bem?
Aí depois nós temos outro, nós temos os alcenos. E vou destacar aqui também, ó, em um alceno. Por que alceno? Porque vai apresentar dupla ligação. Aqui também tem outro nome, ó. Aquelas são chamadas de olefinas. Por causa de um formato de característica mais de óleo, tá? Ele tem uma fórmula geral, que é essa daqui, ó. CnH2n. Então basta você pegar a quantidade de carbonos e dobrar a quantidade de hidrogênios. Vou fazer um exemplo aqui bem simples para que você possa entender o que eu estou falando. Assim, ele é um alceno, tá? Vamos montar a fórmula molecular dele. C quanto? 1, 2, 3, 4. C4. 2 vezes 4, 8. Então H8. Tá aí. Vamos contar? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. Esses caras já não têm uma boa compactação porque a dupla ligação ela modifica a linearidade da cadeia. Ela quebra a linearidade da cadeia e com isso dificulta com que ela se compacte melhor. Então esses materiais apresentam uma certa fluidez maior do que a dos alcanos, que são as parafinas, tá? Eles são mais líquidas, os alcanos são mais sólidos, tá legal? Nós temos alcanos de cadeia muito pequena que formam gases, tá? Até 4 carbonos, eles são gasosos, o restante começa a ficar mais solidificado. Os alcenos já apresentam essa característica de maior fluidez. Os alcanos, nós encontramos ele no petróleo. Tá? A constituição maior do petróleo é de alcanos. Os alcenos já temos dificuldade de encontrar. A gente acha em alguns vegetais, a produção nos vegetais eles geram alguns alcenos. Isso acontece porque a ligação dupla é uma ligação mais curta, ou seja, os átomos que se ligam na ligação dupla ficam mais próximos do que na ligação simples. Como eles se aproximam mais, você gera uma energia maior. Então esses compostos na dupla ligação, eles são mais instáveis do que os alcanos. E por isso que a natureza não se encaminha de produzir, tá? Porque sofre oxidação muito rápido, o oxigênio ataca e quebra essa ligação dupla. E os alcinos? Os alcinos, então tá aqui, vamos destacar o IN, por causa da ligação tripla, tá? São chamados também de hidrocarbonetos acetilados. São os acetilados devido à presença da tripla ligação. Esse cara também tem uma fórmula geral e ele fica assim, ó, CnH2n-2. Vamos montar um composto aqui para identificar. Assim, ó. Pronto. C são 4 carbonos também. 2 vezes 4, 8, menos 2 vira 6. O H é 6. 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Os alcinos também não apresentam uma característica de ser mais pastoso, eles são mais fluidos e a natureza não produz, tá? Muito poucos vegetais geram esse tipo de cara aí. A aplicação deles, dos alcenos e dos alcinos, é na indústria de produção de novos compostos orgânicos. E os alcanos a gente trabalha ele muito como combustível, tá? E N propriedades aí, porque ele vem derivado do petróleo e o petróleo tem muitas aplicações, tudo bem? Então essas daqui são as características desses participantes. A densidade, pessoal, vai ficando assim. Como os alcanos são mais sólidos, ele tem uma densidade maior. Depois o intermediário é os alcenos e os alcinos têm uma densidade menor de todos eles aí. E para acabar essa parte, nós temos os alcadienos. Os alcadienos, tá? Ó, vou destacar aqui di e 2 em duas duplas, tá legal? E esse daqui também tem uma fórmula geral e ele se repete
com a fórmula geral de cima, ó, CnH2n menos 2. Vamos montar um alcadieno aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4, C4, H. Aqui tem 2, 3, 4, 5, 6. Aí. Usa também a mesma representação da fórmula dos alcinos. Tá ok? Tá ok? Então, esses daqui são os acíclicos. Os acíclicos. Aí nós temos, depois dos acíclicos, os cíclicos. Então, vamos lá. Vamos para a parte dos cíclicos. Cíclicos são os de cadeia fechada. Legal? São os de cadeia fechada. Esses caras, quais são? Ó, é chamado de ciclo alcano, ciclo alcano. Então, é a cadeia fechada, aonde apresenta a cadeia fechada, onde não apresenta insaturação. Opa, travou aqui. Então, ele também apresenta uma fórmula geral, tá? E a fórmula geral dele fica CnH2n. Vamos ver? Olha só. Vamos pegar um exemplo bem simples. Cadeia fechada. Aqui. Aí, é um ciclo alcano. C3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. Aí, C3H6. Tudo bem? Fácil. Mais um. Um ciclo alceno. Ciclo alceno. A fórmula dele, olha só. CnH2n menos 2 também. Lembra do alcadieno e lembra do alcino. Vamos fazer um aqui. Fazer assim, ó, para ficar mais fácil de visualizar. Aí. Cadeia fechada com uma dupla ligação, um alceno. Vamos, quantos carbonos? C4, H, ó. 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Fácil. Os alcinos, os ciclos alcinos. Os ciclos alcinos já são um pouco mais raros, as cadeias têm que ser maiores, tá? Ele tem que passar de 5 carbonos para poder ter estabilidade. Então, esses daqui são os que aparecem, os que estão mais comumente nos problemas e nos exercícios de vestibular. Tudo bem? Então, essas são as características, as propriedades que eu citei com vocês, que eu conversei com vocês sobre os hidrocarbonetos. Então, essa a gente fecha a primeira parte desse capítulo como um todo e você já vai procurando alguns exercícios lá para resolver, tá? Eu vou dar continuidade, você vai assistindo essas aulas e a gente vai completando todo o conteúdo que estava faltando. A gente não sabe até quando vai todo esse problema que nós, seres humanos, estamos passando, mas eu vou tentar resolver dessa forma. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês entendam. Se você não conseguiu compreender, coloca lá na parte lá do vídeo, entra lá e comenta, fala, professor, tive uma dificuldade assim, ou manda um e-mail para mim, lá na área do aluno, como eu estou fazendo, tá legal? Bons estudos a todos e essa é a aula de hoje. Valeu? Obrigado, fui!